Oi gente, tudo bem? Vocês já conhecem essas plantas chamadas calanchoe e calandiva? São plantas maravilhosas e hoje eu, Lai, da Casa de Plantas Atlântica, vou estar trazendo dicas de cultivo maravilhosa para vocês. São conhecidas como calanchoe, gente, esse tipo, né, que tem uma camada de pétalas, e como calandiva, essas que tem, várias camadas de pétalas, tá certo? Então, pessoal, você comprou a planta numa casa de plantas, num garden, em algum outro lugar, ou você ganhou de presente. Então, o que fazer? Gente, de imediato, você não precisa fazer nada, né? Se a planta veio assim, bonita, você deixa passar a floração. Se você quiser, tá? Você observa o substrato, geralmente ela vem num substrato bem apropriado, assim, rico em matéria orgânica, tá? E bem drenável. Então você pode estar deixando a floração passar. Mas se de repente, mas eu quero mudar para um vaso melhor, tá certo? Então você pode estar levantando a planta, você faz uma pressão abaixo do vaso, bate um pouquinho com o substrato úmido, tá? Porque isso aí facilita no transporte. Você pode estar colocando num vaso maior, o número desses aqui é vasos do número 15, tá? E você pode estar passando para um vaso maior, você não mexe no substrato da planta, na formação, no torrão da planta, e você colocaria num vaso maior e completaria a parte de substrato, um substrato de qualidade, rico em matéria orgânica, com areia de construção também, se for o caso, e você só faria completado o substrato e logo em seguida regaria a planta. Outra coisa, pessoal, que vocês podem estar fazendo, tá? É você verificar, né, a medida que a planta vai, ficando com uma folhinha mais murcha, mais escurecida, tá? Manchada, ressecada, vocês podem estar tirando, gente. E vocês podem usar para isso apenas a mão, tá certo? Você vem, quando a florzinha, né, tá murcha ou já não serve mais para a planta, ela sai tranquilamente, tá? É só você puxar com a mão mesmo e você vai estar tirando. E você faz aquela limpeza, né? Sempre que precisar, tá? Como eu te falei, geralmente sai com facilidade, né? As florzinhas. E você deixa só as flores que estão bonitas. As calanchoes, gente, ou calandivas, são plantas de sol pleno. Lembrando que em regiões mais frias, elas podem tomar o sol da manhã ou da tarde. É interessante que ela tome um período, né, seja manhã ou tarde de sol. Isso facilita o desenvolvimento da planta. Em lugares muito quentes, como aqui no Nordeste, é interessante que essa planta tome o sol da manhã. Quando ela chega, gente, ela precisa ser rustificada, ou seja, acostumada aos poucos a ficar no sol, tá? Então você pode estar colocando essa planta em sol pleno meia hora, num dia, aí no outro dia você coloca mais meia hora, no terceiro dia coloca uma hora, por 2 dias 1 hora, e assim essa planta vai se acostumar a manhã inteira. É importante que nesse período de rustificação você não deixe de forma alguma o substrato dela secar, principalmente se for um substrato de floricultura, porque ele vai ser muito drenável e basta a ação do vento para que ele seque. A rega dessa planta maravilhosa, pessoal, deve ser uma rega constante, tá? O substrato dela não pode ficar ressecado, porque aí vão morrer as raízes e a planta começa um processo de morte da raiz para o caule. Uma planta que tolera facilmente, tá? A rega em cima das folhas. O pessoal tem um medo, às vezes, quando ela está florida, se ela tiver com uma floração abundante dessa, é interessante que realmente se evite de molhar, tá? Mas de forma geral, ela não tem muito problema com água, tá certo? Algumas dessas plantas que eu tenho mostrado a vocês, como essa aqui, por exemplo, ela foi uma planta que foi cultivada o tempo inteiro em estufa. Então é uma planta mais sensível, ela dá, devido ao processo que é feito lá de produção, uma floração muito abundante, mas é uma planta bem mais sensível, tá? Então tem que ser rustificada antes de ser colocada no sol. Essa aqui já é a produção aqui da Atlântica, tá? Então é uma planta jovem ainda, mas você nota a diferença que a folha dessa tá bem verde e a folha dessa, ela tem uma certa cor, né? Ela é mais corada.
As folhas, as flores também, tá certo? Ó, aqui é um cacho muito grande, mas uma flor que a gente nota uma certa sensibilidade. Aqui, ó, elas já estão bem mais firmes, tá? Uma cor muito viva também. Então essa é uma planta já rustificada para que vocês vejam a diferença. Não vejo que essa planta seja uma planta muito exigente com adubação, mas você pode estar colocando um NPK 4,14,8, tá certo? Ou um NPK também balanceado 10,10,10, que essa planta vai bem, né? Porque o NPK vai ajudar ela a ter folhas bonitas e resistentes, um caule resistente e uma floração também muito resistente. Uma coisa a se falar muito importante, gente, é depois que passar essa floração maravilhosa, às vezes ela vai, antes de acabar a floração, né, vão caindo essas e vão nascendo outras, tá? Principalmente quando a planta está bem adequada, no lugar certo, tomando um sol pleno, né, manhã ou tarde, tá bem colocada no lugar com toda a qualidade que ela precisa, ela pode ter uma floração bem constante, mas caindo essa floração, então você vai na base, tá? Do pendão floral e você corta, tá? Se puder colocar uma mistura de água oxigenada ou água sanitária com água dissolvida, né, numa proporção de 2 colheres para meio litro. Então você vai estar evitando, né, a proliferação de fungos. E a reprodução dessa planta, gente, não é tão dificultosa de fazer, né? É uma reprodução até simples, ó. Você vem na base, por exemplo, de um galhinho. Você tira essa base, tá certo? Você passa a canela nos 2 cortes. Eu costumo deixar 2 dias ou 3 a planta descansar, tá? E no 3º dia eu planto um substrato de qualidade. E a planta, né, ela reage com bem pouco tempo, ela já começa a dar sinais de enraizamento. O enraizamento dessa planta é geralmente muito rápido. E só reforçando, gente, sobre o substrato dessa planta, se você fizer em casa, tá? Você pode estar colocando uma parte de esterco com uma parte de areia e uma parte de terra de jardim, certo? Uma terra adubada. Você mistura essas 3 partes e, como eu já falei, mantém sempre hidratada, né? Sempre úmida. Lembrando que é uma planta muito sensível à desidratação.